Milionário se emociona ao ver menino de rua fazendo malabares no sinal. Final é de partir o coração. Em uma cidade onde o luxo e a pobreza convivem lado a lado, um simples sinal de trânsito se torna o palco de um encontro inesperado. Um menino de rua, de apenas 10 anos, faz malabares com uma habilidade impressionante, enquanto um milionário, imerso em seu mundo de negócios e excessos, cruza o caminho do garoto. O que começa como um gesto de curiosidade logo se transforma em algo muito maior e mais transformador para ambos. O milionário, acostumado com uma vida de riquezas e grandes decisões, se vê tocado pela pureza e o talento do menino, que com poucos recursos busca encontrar algo mais na vida. Sem saber ao certo o que o motiva, ele começa a acompanhá-lo, com um misto de compaixão e dúvida. Será que ele está fazendo isso por piedade, ou por realmente acreditar no potencial do garoto? Ao longo dos meses seguintes, o relacionamento deles se transforma de maneiras inesperadas. O milionário tenta ajudar, mas logo percebe que as soluções fáceis não existem. Léo, por sua vez, luta contra o peso de seu passado e a realidade das ruas, enquanto começa a ver no milionário uma chance para algo mais. Mas a vida na mansão não é tão simples quanto parecia, e nem sempre a ajuda que vem de fora é o que o outro precisa. Agora, a verdadeira jornada começa, e ambos terão que enfrentar seus próprios medos, dúvidas e desafios. No final, o que parece ser uma história de caridade se torna uma profunda lição sobre amizade, transformação e o verdadeiro valor da vida. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa emocionante jornada. A cidade estava tomada pela pressa do fim de tarde, com carros buzinando, pessoas apressadas e luzes de neon piscando nas vitrines. A avenida principal, onde o tráfego era constante, nunca parecia descansar. Naquele dia, o milionário, que nunca se permitia mais do que algumas breves pausas, estava indo para uma reunião importante. Seus olhos estavam fixos na estrada, a mente repleta de números e cálculos, como sempre. Ele sabia que a sua vida era de compromissos e grandes negócios, e o momento que ele mais aguardava naquela tarde era a negociação com um possível investidor que poderia mudar o rumo de seus negócios. No entanto, algo fez desviar o olhar por um segundo. Foi um brilho no canto de seu campo de visão, algo que se destacava no caos da cidade. Era um menino. Um garoto sujo, com roupas rasgadas e cabelo bagunçado, que estava no meio do sinal, jogando malabares com pedras. A cena parecia tão fora de contexto naquele cenário de carros caros e pessoas de ternos, que o milionário, por um breve momento, sentiu algo que não conseguia identificar. Um misto de curiosidade e inquietação. O menino fazia os malabares com uma habilidade impressionante. Sua agilidade e precisão eram surpreendentes, especialmente considerando as condições precárias em que se encontrava. Ele não usava nada além de pedras comuns, mas suas mãos pareciam ter uma destreza que desafiava qualquer explicação. A plateia, composta por motoristas em seus carros, observava sem saber se deveriam aplaudir ou apenas passar apressados. Mas o milionário, como se guiado por algo invisível, parou o carro, completamente hipnotizado pela cena. Ele não sabia por que havia feito aquilo. Nunca parava para observar as pequenas coisas da vida. O milionário passou alguns segundos em silêncio, observando aquele garoto, como se ele fosse a única coisa importante naquele momento. A luz do sinal finalmente mudou, mas, em vez de seguir seu caminho, ele permaneceu parado, observando o menino que continuava seu número, agora sorrindo, talvez sem saber que sua arte estava capturando o coração de um desconhecido. A brisa suave do fim da tarde trouxe um leve odor de poluição misturado com o aroma de comida de rua, mas o milionário estava alheio a tudo isso. Ele ainda estava preso ao momento. Ao que parecia, aquele menino era mais do que um simples artista de rua. Era uma alma cheia de algo que ele não conseguia definir. Algo genuíno, algo que ele não conhecia. E, sem pensar duas vezes, abriu a janela do carro e colocou algumas notas de dinheiro na mão estendida do garoto. O menino, em sua distração, não parecia perceber a generosidade. Ele apenas sorriu com um olhar de gratidão, sem palavras. O milionário, após um instante de hesitação, acenou para o menino e seguiu seu caminho. Mas, naquele trajeto até a reunião, sua mente não conseguia parar de pensar naquele garoto. O que ele faria com aquele talento? Como seria sua vida? Ele sentia que algo nele havia mudado,
como se tivesse visto uma parte da humanidade que não podia ser comprada com dinheiro. Ao chegar à sua reunião, o milionário tentou se concentrar nos números e nas propostas, mas sua mente vagava constantemente de volta ao menino. Como ele poderia ajudá-lo? Ele queria acreditar que seria possível, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o impedia de tomar uma decisão impulsiva. Afinal, como alguém com a sua experiência poderia realmente ajudar uma criança nas ruas, sem esbarrar em complicações e fracassos? Por um momento, o milionário desejou que pudesse apenas voltar para o sinal e oferecer mais do que dinheiro. Queria oferecer uma chance, talvez uma maneira de mostrar que o mundo podia ser diferente para aquele garoto. Mas ele sabia que nada seria simples. Ainda assim, ele não podia ignorar o sentimento que crescerá dentro dele. Algo havia se despertado, e ele sabia que, por mais que tentasse ignorar, aquele menino de rua faria parte de sua vida, de alguma forma. Quando a reunião terminou, ele tomou uma decisão: voltaria até o sinal. Ele tinha que saber mais sobre aquele garoto, mais do que as pedras e os malabares. Ao dirigir novamente pela mesma avenida, com o mesmo tráfego apressado, ele não precisou procurar muito para encontrar o lugar exato onde havia visto o menino. Ele estava lá, fazendo os malabares novamente. O milionário parou o carro. Dessa vez, não era só pela curiosidade. Ele sabia que precisava fazer algo. Ele observou o garoto mais de perto, percebendo os detalhes da sua expressão, um olhar de quem já tinha visto o pior da vida, mas que ainda conseguia sorrir. O menino parecia mais velho do que sua idade. Talvez fosse a dureza da vida nas ruas que lhe emprestava uma maturidade precoce. Antes de agir, o milionário deu uma última olhada ao redor. A cidade continuava sua rotina frenética, e o sinal, aquele pequeno ponto de pausa no meio do caos, parecia ser a única coisa que conectava aqueles dois mundos tão distintos. Ele se deu conta de que sua vida, cheia de riqueza e poder, não era o suficiente para trazê-lo felicidade. Ele tinha tudo, mas sentia que havia algo faltando. E, naquele momento, o que ele sentiu foi uma conexão genuína com aquele garoto, uma chama de humanidade que ele não conseguia mais ignorar. O milionário se aproximou do menino com passos cautelosos, como se estivesse entrando em um território desconhecido. O garoto ainda estava concentrado em seu número, os olhos fixos nas pedras que lançava para o alto e as mãos ágeis, quase dançando no ar. A rua ao redor parecia ignorar a cena, com carros passando apressados, pessoas falando ao celular, e a vida acontecendo ao redor daquele pequeno espetáculo de arte improvisada. Quando o menino finalmente notou a presença do milionário, ele fez uma pausa breve, como se não soubesse se deveria continuar ou se já tinha feito o suficiente para atrair atenção. O olhar do garoto era desconfiado, mas havia algo nele que mostrava que, apesar da vida nas ruas, ele ainda acreditava em algo, uma centelha de esperança, talvez. O milionário não sabia o que esperar. Ele sempre foi um homem de ações calculadas, de tomar decisões baseadas em números e projeções, mas aqui, diante desse menino, ele não tinha ideia do que fazer ou dizer. Sua mente estava confusa, mas havia uma certeza no fundo de seu coração. Ele não poderia simplesmente continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Algo nele havia se quebrado, e ele não conseguia mais ignorar aquilo. "Você é muito bom no que faz", o milionário disse, a voz soando mais suave do que ele imaginava. O menino olhou, ainda desconfiado, mas não disse nada. Ele apenas levantou uma das sobrancelhas, como se esperando algo mais. O milionário, por um momento, sentiu-se estranho, sem saber o que mais dizer. "Meu nome é..." Ele hesitou por um instante. Havia algo constrangedor em falar seu nome, como se ele estivesse deixando de lado toda sua fachada de homem de negócios para se conectar com aquela criança. "Eu sou alguém que quer ajudar você." O menino soltou uma risada seca, como se estivesse tentando entender se aquilo era uma piada ou algo real. Ele abaixou os olhos, olhando para as pedras que ainda segurava nas mãos. O milionário, percebendo a resistência, tentou continuar. "Eu sei que você tem talento. E sei que você merece mais do que isso", ele disse, apontando para a rua ao redor. Eu posso ajudar você a aprender, a melhorar. Posso te ajudar a ter uma chance na vida." Léo olhou fixamente para o milionário, a dúvida evidente em seu olhar. "Por que você faria isso? O que você ganha com isso?" O milionário se sentiu pego de surpresa pela pergunta direta.
Ele não tinha uma resposta simples. Ele poderia falar sobre a gratidão de ter uma vida cheia de coisas, sobre como se sentia vazio, sobre sua necessidade de dar algo de volta ao mundo. Mas, em vez disso, ele simplesmente olhou para o menino e disse: "Porque acredito que você merece algo melhor. Porque, talvez, eu também precise de algo mais." O silêncio se fez entre os dois. O menino parecia processar as palavras, mas seu olhar estava cético. Ele conhecia as pessoas ricas, as que passavam pela rua, ignorando tudo ao seu redor, aquelas que davam esmolas e depois seguiam com suas vidas. Ele sabia como o mundo funcionava. Mas algo naquele homem parecia diferente. "Eu posso ajudar você a estudar, posso pagar para que você aprenda a se apresentar em um palco de verdade, com equipamentos de verdade." O milionário continuou, tentando explicar. "Você tem um talento único, Léo. Eu vi isso. E quero ver até onde ele pode te levar." Léo olhou para ele, ainda desconfiado, mas dessa vez um pequeno brilho de curiosidade apareceu em seus olhos. "Estudar? E o que eu vou fazer com isso?" "Você vai poder escolher o que fazer com a sua vida", respondeu o milionário, tentando esconder a emoção que começava a invadir seu peito. "Você vai ter o poder de decidir." Léo olhou para o chão, pensativo. Ele sabia que não podia confiar em ninguém, sabia que o mundo estava cheio de promessas vazias. Mas algo naquele homem parecia verdadeiro. O garoto, com sua vida nas ruas, sabia reconhecer quando alguém realmente se importava. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que aquele homem estava oferecendo algo genuíno. "Eu não sei, pode ser armadilha", Léo murmurou, quase para si mesmo. "Eu não sou do tipo que faz armadilha", o milionário respondeu com firmeza. "Eu só quero ajudar você a ter uma chance." Havia algo no olhar do garoto que dizia que ele estava dividido. Ele queria acreditar, mas, ao mesmo tempo, o medo consumia. O medo de ser desapontado, o medo de acreditar em alguém e acabar caindo novamente. Ele tinha visto de tudo nas ruas: falsas promessas, pessoas que fingiam ajudar, apenas para obter algo em troca. Ele tinha aprendido a desconfiar de todos. "Me dá uma chance", o milionário pediu, sua voz suave, mas cheia de uma sinceridade que transparecia. "Eu não espero nada em troca. Apenas quero ver você se tornar tudo o que pode ser." Por um longo momento, Léo ficou em silêncio, olhando para o homem de terno e gravata que agora estava diante dele, oferecendo algo que parecia mais um sonho do que uma realidade possível. Finalmente, ele deu um suspiro profundo e olhou para os olhos do milionário. "Eu não sei se vai dar certo", Léo disse, "mas, ok, eu vou tentar." O milionário sorriu, um sorriso que refletia tanto alívio quanto uma certa esperança renovada. Ele estendeu a mão para o garoto, e Léo, com um olhar de hesitação, apertou-a, aceitando a proposta sem saber exatamente o que o futuro reservava. Mas, naquele momento, algo dentro dele mudou. Ele não estava mais sozinho, e talvez, finalmente, houvesse uma chance de mudar sua vida para sempre. A manhã seguinte chegou com uma leve brisa, e o milionário estava sentado em sua sala de estar, um espaço sofisticado e minimalista que refletia o estilo de vida que ele sempre tivera. A casa estava silenciosa, uma vastidão de luxo que, em momentos como aquele, parecia mais vazia do que nunca. Ele olhou pela janela, onde os primeiros raios de sol iluminavam as ruas agitadas abaixo. Embora a cidade estivesse desperta, ele não conseguia tirar o pensamento do garoto, Léo, e do que aquilo significava para ambos. Quando ele fez a proposta de ajudar o menino de rua, não imaginava que tudo aconteceria tão rápido. Naquela noite, depois de conversar com Léo, ele teve a sensação de que estava prestes a começar um novo capítulo em sua vida, um capítulo que não poderia ser controlado como os outros. Ele sabia que tinha o poder de mudar a vida do garoto, mas, em troca, seria ele mesmo transformado. O telefone tocou e tirou-o de seus pensamentos. Era sua assistente, que o informou sobre o plano que ele tinha de levar Léo ao seu novo lar. Ele sabia que a transição não seria fácil, tanto para ele quanto para o garoto. A vida nas ruas tinha suas próprias regras, e a adaptação a uma mansão luxuosa não seria um passo simples. Além disso, ele sentia uma crescente ansiedade. Afinal, o que realmente sabia sobre ajudar alguém como Léo? Nunca havia se envolvido em algo tão pessoal, tão emocional. O dia passou rápido, e ao final da tarde,
Léo chegou à mansão. O garoto estava mais nervoso do que parecia, vestindo uma roupa simples, mas que já não refletia mais sua vida de rua. O milionário o recebeu com um sorriso acolhedor, tentando aliviar o peso do momento. "Bem-vindo", disse ele, guiando Léo para dentro. "Este é o seu novo lar, se você quiser." O garoto olhou em volta, atônito. Cada detalhe da casa parecia alienígena para ele. As paredes brancas, os móveis sofisticados, os quadros pendurados nas paredes. Era um mundo completamente diferente, um mundo que Léo nunca imaginara que teria acesso. Ele sabia que estava diante de algo grande, mas ao mesmo tempo, sentia-se pequeno, insignificante. Como poderia se encaixar naquele lugar? O milionário, percebendo o desconforto de Léo, tentou suavizar o ambiente. "Eu entendo que isso tudo pode ser um pouco demais", ele disse, conduzindo o garoto para um dos quartos. "Mas aqui você vai ter tudo o que precisa para aprender, crescer e decidir o que fazer da sua vida." Léo não disse nada. Ele apenas olhou para o quarto, que parecia mais um hotel de luxo do que o lar de uma criança. O brilho nos olhos de Léo estava se apagando um pouco, e o milionário notou a tensão. Ele se sentou ao lado de Léo e colocou uma mão em seu ombro. "Eu sei que deve ser estranho para você, mas lembre-se de que estamos aqui para aprender juntos. Eu nunca fiz nada assim antes, então, vamos descobrir isso um passo de cada vez, ok?" Léo assentiu, mas seu olhar estava distante. Ele não sabia o que fazer com tudo aquilo. Era muito para processar de uma só vez. Enquanto o milionário saía para dar ao garoto algum espaço para se acostumar, ele sentiu uma pontada de insegurança. Será que havia cometido um erro? Léo estava acostumado com a liberdade das ruas, onde ele fazia o que queria, quando queria. Agora, dentro daquela mansão, ele parecia um peixe fora d'água, perdido em um lugar que não tinha nenhuma referência. Nas semanas seguintes, a adaptação foi tudo menos fácil. Léo se isolava cada vez mais, fugindo das atividades que o milionário preparava para ele, resistindo às aulas de circo que ele havia organizado com alguns dos melhores treinadores da cidade. Embora o garoto demonstrasse um talento notável para os malabares, ele estava relutante em usá-lo de forma mais estruturada. Ele parecia duvidar de si mesmo, como se não merecesse a chance que lhe havia sido dada. O milionário, por sua vez, começava a questionar suas próprias motivações. Ele queria ajudar Léo, mas a cada resistência que o garoto mostrava, ele se via mais frustrado. Estava claro que, apesar de todo o potencial de Léo, ele ainda estava preso a uma visão limitada de si mesmo, uma visão formada pelas dificuldades das ruas, onde sobreviver era mais importante do que sonhar. Era como se o menino acreditasse que suas habilidades não eram suficientes para um futuro melhor, como se merecesse ser apenas o garoto da esquina fazendo malabares para a sobrevivência. Porém, o milionário não desistiu. Ele sabia que mudar a vida de Léo não seria fácil, e ele estava determinado a tentar de todas as formas possíveis. Decidiu então, em vez de empurrar o garoto para os treinos e aulas, dar-lhe mais tempo e espaço para se adaptar. Em vez disso, ele começou a se envolver mais nas pequenas coisas que poderiam ajudá-lo a se sentir à vontade. Ele o levou para passeios simples, para museus, para locais onde ele pudesse ver diferentes formas de arte e se conectar com o mundo ao seu redor. Num desses passeios, enquanto estavam no parque, Léo finalmente falou sobre sua vida, sobre como começou a fazer malabares com pedras e paus, sobre os momentos de alegria que ele sentia ao jogar aqueles objetos no ar, tentando escapar da dureza das ruas. O milionário ouviu atentamente, sem interromper, entendendo, finalmente, que o talento de Léo não era apenas uma habilidade técnica. Era uma forma de resistência, uma maneira de se manter saudável em um mundo implacável. "Eu fazia isso porque não tinha mais nada. Era a única coisa que eu sabia fazer, e de alguma forma me fazia esquecer um pouco das ruas", Léo disse, com uma expressão de tristeza. O milionário, tocado por essas palavras, finalmente compreendeu que a verdadeira transformação de Léo não seria apenas sobre ensinar-lhe malabares com equipamentos de circo, mas sim ajudá-lo a recuperar sua confiança, a sentir-se digno da vida que ele agora estava tentando construir. "Eu entendo", o milionário disse, com um sorriso gentil. "E quero que você saiba que, independente do que aconteça, você nunca mais vai estar sozinho." Aquela noite foi diferente para Léo. Pela primeira vez, ele se deitou na cama do quarto que agora chamava de seu e, ao invés de se sentir sufocado pela opulência ao seu redor, sentiu-se curioso.
Tudo ainda parecia um sonho distante, algo irreal. Mas o milionário tinha sido sincero em suas palavras, e Léo sentia que ele estava começando a entender a diferença entre a compaixão e a verdadeira ajuda. Nos dias seguintes, o garoto começou a ceder, pouco a pouco. No início, ele evitava os treinos e as aulas formais de circo. Mas, com o tempo, o milionário encontrou uma forma de envolvê-lo de maneira mais sutil, sem forçar demais a barra. Ele o levava para parques, para lugares tranquilos onde poderiam conversar e, sem perceber, Léo começou a ensinar ao milionário algumas das pequenas lições da vida que ele havia aprendido nas ruas. Naquele dia, o milionário decidiu que levaria Léo para um evento de arte de rua, onde artistas de diversas áreas se reuniam para mostrar seus talentos ao público. Era um evento simples, não muito distante da realidade de Léo, mas com uma diferença crucial. Ali, a arte de rua era valorizada, e as pessoas eram reconhecidas por suas habilidades. O milionário pensou que talvez essa fosse uma boa oportunidade para Léo se conectar com outros artistas e ver que havia um espaço para ele, além da rua. Ao chegarem, Léo estava inicialmente hesitante. Ele nunca havia se exposto ao olhar do público de maneira tão explícita, e a ideia de estar cercado por outros artistas e curiosos o fazia sentir-se vulnerável. Mas o milionário, percebendo a resistência, apenas lhe deu um sorriso e disse: "Só observe. Não há pressa. Você pode decidir quando se sentir pronto." O evento estava repleto de malabaristas, músicos, pintores e performers de todos os tipos. Cada um tinha seu próprio estilo e uma maneira de envolver o público. Léo estava fascinando, mas também sentindo uma pontada de insegurança. Ele olhava para os outros malabaristas e sentia que não tinha a mesma presença que eles, não tinha a mesma confiança. Foi quando uma das artistas, uma mulher mais velha com cabelo encaracolado e roupas coloridas, se aproximou de Léo. Ela estava com um sorriso acolhedor, mas seu olhar era intenso, como se estivesse vendo mais do que apenas um garoto tímido. "Você também faz malabares, não é?" Ela perguntou com voz suave. Léo hesitou, mas então assentiu, sem saber o que responder. "Eu sei, jovem", a mulher continuou. "Sei como é se sentir fora de lugar. Todos começamos de algum lugar. Não importa se você usa pedras ou bolas de malabares caras. O que importa é a sua paixão, sua vontade de seguir adiante." Léo a olhou com uma expressão de dúvida. "Mas eu sou só um garoto da rua. Não tenho experiência com isso como os outros. Como posso me destacar?" A mulher sorriu de forma compreensiva, quase como se soubesse o que ele estava pensando. "Você se destaca quando não tem medo de ser quem você é. Não importa o palco, o que importa é o coração. Seja fiel ao seu talento." Essas palavras ficaram com Léo. Ele nunca tinha pensado na arte de malabares dessa maneira. Sempre achou que seu talento era algo de rua, algo improvisado, e que jamais seria reconhecido de forma genuína. Mas agora, com aquelas palavras, ele sentiu como se fosse possível encontrar algo além das pedras e da sobrevivência. No final do evento, enquanto estavam indo embora, o milionário observou Léo em silêncio. Ele podia perceber que algo havia mudado. Léo parecia mais leve, mais tranquilo. Ao invés de voltar imediatamente para casa, o garoto pediu para ficar um pouco mais na praça onde o evento acontecerá, apenas observando os outros artistas e interagindo com alguns deles. O milionário concordou, permitindo-lhe a liberdade que ele tanto precisava. Aquela noite, ao retornarem à mansão, o garoto parecia mais disposto. Durante o jantar, ele falou pela primeira vez sobre sua própria experiência com a arte de malabares. "Eu comecei a fazer isso porque era o único jeito de ganhar a vida. As pedras que eu usava eram só pedaços do mundo que eu tinha ao meu redor. Não eram nada comparadas aos malabares que vi hoje. Mas acho que, de alguma forma, era o único jeito que eu tinha de ser visto." O milionário ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Léo. Ele já havia percebido que a vida de Léo não era só sobre sobreviver, mas sobre encontrar significado nas pequenas coisas que a vida oferecia. Talvez, aquele talento que ele via como algo simples fosse, na verdade, um reflexo de uma profunda necessidade de se expressar, de ser ouvido, de ser visto. O garoto continuou, agora com mais confiança. "Acho que, se eu pudesse melhorar, eu gostaria de fazer algo mais. Algo maior, com mais técnica."
Talvez eu pudesse ser bom o suficiente para um dia estar naquele palco também. O milionário sorriu. Aquela era a mudança que ele esperava. Não era mais sobre salvar alguém, mas sobre dar a Léo a chance de descobrir por si mesmo o que ele poderia se tornar. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas aquele pequeno passo já significava que eles estavam indo na direção certa. Você vai conseguir, Léo, disse ele com convicção. Eu acredito em você. As palavras do milionário, embora simples, tiveram um impacto profundo no garoto. Pela primeira vez, ele sentiu que sua arte não era só uma forma de sobreviver, mas uma forma de construir um futuro. Ele estava começando a acreditar, finalmente, que talvez tivesse mais a oferecer ao mundo do que jamais imaginou. Nas semanas seguintes, Léo começou a se dedicar com mais afinco aos treinos. A cada dia, ele se aproximava mais da técnica e da confiança que faltavam em sua performance. O milionário, sempre presente, continuava a apoiar e a guiar, mas agora sabia que sua presença era apenas um ponto de apoio, uma força que ajudava Léo a se erguer por conta própria. Léo não se tornaria um grande artista da noite para o dia, mas ele finalmente acreditava que poderia ser algo mais do que um menino das ruas. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, e, ao contrário de antes, agora ele estava ansioso pelo que o futuro reservava. À medida que os dias se passaram, Léo se entregava cada vez mais aos treinos. O milionário, que antes se sentia ansioso por suas tentativas de ajudar, agora percebia que as mudanças em Léo estavam sendo mais naturais do que ele imaginava. O garoto, embora ainda relutante em algumas áreas, estava começando a desenvolver uma paixão genuína pela arte de malabares. Seus movimentos, antes inexperientes e desordenados, começaram a se tornar mais fluidos e sincronizados. Mas, apesar do progresso, o passado de Léo ainda era uma sombra constante, sempre presente em seus pensamentos. Toda vez que ele olhava para o luxo ao seu redor, as memórias das ruas voltavam à tona. Ele se lembrava das noites frias, das batalhas para conseguir comida e de como a solidão o acompanhava a cada passo. Não era fácil se desapegar de uma vida que, de certa forma, sempre o havia moldado. Uma tarde, enquanto praticava na sala de estar da mansão, Léo foi interrompido por um telefonema. O milionário, que estava em uma reunião, pediu que ele atendesse, já que o telefone estava na outra sala. Quando Léo pegou o aparelho, ele não reconheceu o número. Alô? Ele disse com a voz hesitante. Do outro lado, uma voz familiar, mas que Léo não queria ouvir, respondeu: Léo, é você. Era a voz de um velho amigo de rua, alguém que ele conheceu enquanto ainda vagava pelas ruas. O coração de Léo deu um salto, uma mistura de sentimentos conflitantes. Era bom ouvir a voz de alguém conhecido, mas, ao mesmo tempo, ele não queria se conectar com aquele passado. Ele sabia que, se conversasse com aquele amigo, seria como abrir uma porta para o lugar de onde estava tentando escapar. Eu não posso falar agora, Léo disse rapidamente, tentando desligar. Ei, Léo, espera, o amigo insistiu. Nós estamos aqui, na rua, mas você não precisa ficar aí sozinho, você sabe. Não importa onde você esteja, sempre estaremos juntos. Não se esqueça disso. Léo sentiu o peso das palavras, e por um momento, ele ficou paralisado. Era difícil cortar laços com pessoas que, de certa forma, haviam sido sua família no passado. Mesmo que as ruas fossem duras e perigosas, havia uma sensação de pertencimento ali, uma segurança estranha que agora parecia distante. Eu estou em outro lugar agora, Léo disse, a voz embargada. Estou tentando mudar minha vida. O silêncio se fez do outro lado da linha, e Léo sentiu a dor da desconexão. Ok, cara. Se algum dia mudar de ideia, estamos aqui. Mas não se esqueça de onde você veio. Léo desligou o telefone e se sentou no sofá, os olhos perdidos no vazio. Ele sabia que, mesmo tentando seguir em frente, as memórias e os laços com o passado seriam sempre uma batalha interna. Ele sentia culpa por querer algo mais, por querer uma vida diferente, e por deixar seus amigos para trás. Quando o milionário entrou na sala, ele notou imediatamente a mudança no olhar de Léo. O garoto estava claramente perturbado. Está tudo bem? Ele perguntou, sentando-se ao lado dele. Léo olhou para ele, os olhos cheios de um misto de raiva e tristeza. É difícil, ele disse. Eu quero mudar,
Mas não sei se posso esquecer de tudo o que vivi. As pessoas da rua, elas sempre me disseram que não importa o quanto você tente, você nunca vai ser alguém diferente. Eu só estou tentando me encontrar, mas ao mesmo tempo, sinto que estou traindo tudo o que conhecia. O milionário não sabia o que dizer de imediato. Ele sabia que não era simples, que a dor e a luta interna de Léo eram profundas. Ele sabia, também, que a transição não seria feita apenas com gestos de bondade ou promessas de uma vida melhor. Havia questões mais profundas que precisavam ser resolvidas. Eu entendo, Léo, disse o milionário finalmente, com a voz suave, mas firme. Você não precisa esquecer de onde veio. Não é isso. Mas você tem o direito de ser mais do que o seu passado. Não importa o que outros digam ou pensem. A vida é feita de escolhas, e você está fazendo a sua. Você está se dando a chance de ser alguém diferente, e isso, meu amigo, é mais importante do que qualquer coisa. Léo olhou para ele, as palavras do milionário começando a fazer sentido. Ele sentia medo, sim, mas também sentia algo mais, uma centelha de esperança. Talvez, depois de tudo, ele pudesse encontrar seu lugar, não só no mundo, mas dentro de si mesmo. No dia seguinte, o milionário sugeriu uma atividade diferente. Em vez de ir diretamente para os treinos de malabares, ele levou Léo a uma escola de circo local. Era um espaço acolhedor, onde artistas se reuniam para treinar, trocar ideias e se aprimorar. Léo olhou ao redor, maravilhado. Não era o tipo de lugar formal e impessoal que ele temia, mas sim um espaço vibrante, cheio de vida e energia. Lá, ele se sentiu parte de algo maior, algo que ia além de sua própria história. Enquanto observava outros artistas praticando, Léo começou a entender a verdadeira essência da arte. Não se tratava apenas de técnica, mas de expressão, de contar uma história, de colocar sua alma no que se fazia. As dificuldades da vida nas ruas, a dor, o sofrimento, tudo isso poderia ser transformado em algo belo, algo que tocasse os outros. Depois daquela visita, Léo começou a se dedicar com mais afinco. As semanas seguintes foram repletas de desafios, mas também de vitórias pequenas e grandes. Ele não apenas melhorava sua habilidade com os malabares, mas também começava a abrir seu coração, a aceitar que o passado era uma parte dele, mas não precisava definir seu futuro. O milionário, ao vê-lo crescer, sentiu uma profunda satisfação. Ele sabia que a jornada de Léo ainda estava apenas começando, mas via agora um jovem mais seguro de si, mais capaz de acreditar nas suas próprias possibilidades. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. E isso, para ele, valia mais do que qualquer dinheiro ou conquista material. Naquela noite, enquanto Léo praticava seus malabares sozinho na sala de estar, o milionário se sentou à janela e olhou para as estrelas. Ele sabia que, como todos, Léo teria altos e baixos, mas estava convencido de que, com o tempo, o garoto encontraria seu próprio caminho. O caminho que ele merecia. A transformação de Léo não foi instantânea. Embora ele estivesse fazendo progresso, havia momentos de retrocesso. O medo ainda o acompanhava, especialmente nas noites mais silenciosas, quando a mansão parecia maior do que nunca, e ele se sentia mais sozinho do que gostaria de admitir. Ele ainda carregava consigo os fantasmas do passado, o medo de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente. Aquelas inseguranças eram profundas, enraizadas nas dificuldades que ele enfrentará desde pequeno, e ele não sabia como se livrar delas. No entanto, o milionário estava comprometido em ajudá-lo a superar essas barreiras. Sabia que o verdadeiro desafio não estava em ensinar Léo a ser um malabarista de sucesso, mas em ajudá-lo a acreditar em si mesmo, a confiar no próprio valor. E para isso, o primeiro passo seria enfrentar a sua maior insegurança. A sensação de que nunca seria digno de estar no mesmo lugar que pessoas como o milionário ou os outros artistas do circo. Num desses dias, o milionário decidiu desafiar Léo de uma maneira diferente. Ele o convidou para um evento de caridade que ele organizava anualmente, um evento sofisticado, cheio de executivos, artistas renomados e figuras influentes da cidade. Era uma oportunidade rara, uma chance de Léo se expor ao mundo de uma maneira diferente. Não seria fácil, mas o milionário sabia que era uma chance para Léo sair de sua zona de conforto. Eu sei que você está nervoso, Léo,
Mas você tem algo único, algo que ninguém mais tem. Você tem a capacidade de capturar as pessoas com seu talento. E esta noite é sobre mostrar ao mundo o que você é capaz de fazer, disse o milionário, tentando encorajá-lo. Léo olhou para ele, os olhos cheios de hesitação. Mas eu não pertenço a esse lugar. Olhe para todo esse luxo, essas pessoas. Não sei nem como agir. Não sou como eles. O milionário sorriu, compreendendo as palavras do garoto. Você não precisa ser como eles. O que importa é ser você. Não estou pedindo para você ser perfeito, Léo. Só para ser autêntico. Aquela noite seria a primeira vez em que Léo teria a chance de mostrar o que sabia fazer em um palco com pessoas importantes ao redor. O evento estava repleto de convidados ricos e influentes, todos ansiosos para ver o que o milionário preparara. Léo sentia um frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de empolgação que ele não conseguia controlar. Algo dentro dele estava começando a acreditar que ele poderia, de fato, ser alguém mais do que o menino das ruas. Quando chegou sua vez de se apresentar, o coração de Léo disparou. Ele ficou parado atrás das cortinas, olhando para a plateia que o observava com expectativa. As luzes do palco estavam brilhando intensamente, e ele se sentiu pequeno diante de tanta grandiosidade. O medo o dominava, mas uma voz interna o encorajava a continuar. O milionário, que estava sentado entre os convidados, observava com atenção. Ele sabia que essa noite não seria apenas sobre a performance de Léo, mas sobre o seu próprio crescimento. A apresentação de Léo poderia ser um momento decisivo, mas a verdadeira vitória seria a confiança que o garoto ganhasse em si mesmo, independentemente do resultado. Quando Léo entrou no palco, o silêncio na sala parecia profundo. Ele respirou fundo e, antes que o medo consumisse, começou a fazer os malabares. Seus movimentos eram hesitantes no início, mas logo ele se encontrou. A dança das bolas no ar foi crescendo em confiança, e o medo foi se dissipando pouco a pouco. A plateia, que inicialmente o observava com curiosidade, agora estava completamente absorta em sua apresentação. Léo não sabia que tinha tanto dentro de si. Ele estava jogando mais do que bolas. Estava jogando sua história, suas dores e seus sonhos no ar, transformando cada movimento em uma afirmação de quem ele queria ser. A performance foi simples, mas genuína. O público ficou impressionado com sua habilidade, mas o que realmente os tocou foi a forma como ele transmitiu sua própria vulnerabilidade e força através dos malabares. Ao final da apresentação, houve uma pausa, seguida por aplausos calorosos. Léo não sabia o que fazer. Ele nunca havia sido aplaudido daquele jeito. Ele sempre soubera que havia algo dentro dele, mas não sabia que conseguiria tocá-los dessa forma. Quando o aplauso cessou, o milionário se levantou e caminhou até o palco. Ele deu um abraço apertado em Léo, sem dizer uma palavra, apenas demonstrando com seu gesto que estava orgulhoso do garoto. No momento em que eles saíram do palco, Léo estava em silêncio, mas seu olhar tinha mudado. Ele estava mais confiante, mais seguro de si. Ele finalmente entendeu o que o milionário tentará lhe mostrar o tempo todo. Ele não precisava ser perfeito. Ele só precisava acreditar em sua própria jornada, mesmo que ela fosse diferente da dos outros. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Léo olhou para o milionário e disse, com um sorriso tímido, "Eu não sabia que poderia fazer isso. Não sabia que poderia me sentir assim." O milionário sorriu de volta, a satisfação nos olhos. "Eu sempre soube, Léo. E agora, você também sabe." Nos dias que se seguiram, a confiança de Léo aumentou. Ele continuou praticando com mais dedicação, e sua habilidade com os malabares cresceu, assim como sua autoconfiança. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, mas agora ele se sentia capaz. O garoto que um dia fora visto como apenas mais um sem-teto nas ruas estava se transformando em um artista, alguém com uma história própria e um futuro promissor. Enquanto isso, o milionário se sentia cada vez mais satisfeito por estar ao lado de Léo nesse processo. Ele sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas o garoto estava cada vez mais pronto para assumir o controle de sua vida. E isso, para ele, valia mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento. À medida que Léo se tornava cada vez mais confiante em sua arte e em sua capacidade de mudar, o passado continuava a persegui-lo de maneiras sutis. Embora ele estivesse se estabelecendo na mansão do milionário,
sentindo-se confortável com os treinamentos e com a nova vida que estava construindo. As ruas, os amigos de antes e as antigas tentações ainda estavam lá, à espreita, esperando por um momento de fraqueza. Foi numa tarde ensolarada, quando Léo estava praticando seus malabares no jardim, que ele recebeu um telefonema que imediatamente fez sua barriga revirar. Era um número desconhecido, mas a voz do outro lado da linha foi inconfundível. Ei, Léo, sou eu. É o Paulo, lembra de mim? O amigo da rua. A voz de Paulo era como uma corda que puxava Léo de volta ao passado. O garoto hesitou por um momento, olhando para as bolas de malabares em suas mãos. Ele não queria ouvir, mas uma parte de si ainda sentia saudade das ruas, de quem ele era. Mesmo sabendo que sua vida havia mudado, algo nele ainda desejava estar perto de suas antigas conexões. Ele atendeu, como se fosse algo inevitável. Sim, Paulo, lembro de você. Como você está? Léo disse com uma voz um pouco tremida, sem saber o que sentir. Ah, você não vai acreditar, mas temos uma chance boa aqui. Um tipo de negócio, algo fácil, você sabe, só um pequeno favor para fazer dinheiro rápido. Pensei que você poderia estar interessado. Afinal, sempre fomos bons juntos, não é? Léo sentiu um calafrio ao ouvir as palavras de Paulo. A proposta parecia tentadora, algo familiar. O tipo de vida que ele conhecia, o tipo de negócio sujo, mas que sempre parecia oferecer a solução rápida para os problemas. Ele sabia o que isso significava: voltar a ser quem ele era antes, voltar a se envolver com as dificuldades e os dilemas das ruas. Porém, também sabia que essa vida, embora familiar, era tudo o que ele estava tentando deixar para trás. Eu não posso, Paulo. Não faz mais sentido para mim, Léo respondeu, a voz mais firme do que ele imaginava ser capaz. Não seja bobo, Léo, Paulo disse com um tom sarcástico. Eu sei o que você está tentando fazer, mas a verdade é que nada disso vai durar. Você não pertence a esse mundo, esse glamour todo vai acabar. E o que vai sobrar? O que você vai fazer quando acabar? Léo sentiu uma onda de dúvida. Ele não podia negar que Paulo estava tocando num ponto doloroso. E se o que ele estava construindo fosse uma ilusão? E se ele não fosse capaz de seguir adiante sem as conexões que tinha antes? O medo de falhar, de não ser suficiente, era um monstro que ele não conseguia ignorar. Eu não sei, Paulo. Não sei se estou pronto, disse ele, o tom vacilante, os pensamentos confusos. Você nunca vai estar pronto, Léo. Você sempre vai ser o mesmo garoto da rua. Nada pode mudar isso, Paulo insistiu, tentando convencê-lo. Por um instante, Léo ficou em silêncio. O peso das palavras de Paulo o atingiu de maneira cruel. O garoto sentiu como se estivesse no meio de uma bifurcação, e, por mais que quisesse seguir em frente, o caminho atrás de si parecia chamá-lo de volta com uma força inexplicável. Mas, nesse momento, ele olhou para o jardim ao seu redor, para a mansão, para tudo o que ele havia conquistado até ali. Ele pensou no milionário, no apoio que estava recebendo, nas oportunidades que estavam surgindo para ele. Aquela voz do passado não poderia mais ser sua verdade. Eu já não sou mais quem eu era, Paulo. Eu encontrei algo que vale a pena, e não vou abandonar isso. Não vou voltar atrás. Havia um tom de firmeza em sua voz que o surpreendeu. Ele sentiu como se uma grande pressão tivesse sido aliviada de seus ombros. Paulo tentou insistir mais uma vez, mas Léo desligou o telefone antes que o amigo tivesse chance de continuar. O garoto ficou ali por um momento, sentindo a brisa suave no rosto e o peso da decisão que acabará de tomar. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não poderia voltar atrás. Ele não poderia deixar que o passado definisse seu futuro. E a partir daquele momento, ele faria o que fosse preciso para conquistar a vida que realmente desejava. Nos dias que se seguiram, Léo se dedicou ainda mais aos treinos. Ele se entregou completamente à arte de malabares, desafiando-se a melhorar a cada dia, não apenas pela técnica, mas também pela emoção que ele queria transmitir. Ele sabia que essa era sua verdadeira chance de ser alguém, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele poderia oferecer ao mundo. O milionário, ao ver essa dedicação renovada, começou a investir mais na carreira de Léo. Eles começaram a procurar oportunidades para ele se apresentar em eventos,
em lugares que o ajudassem a construir sua carreira de artista, a mostrar ao mundo o que ele era capaz. Mas mais importante do que isso, ele estava ajudando Léo a construir algo mais forte do que a habilidade. Ele estava ajudando o garoto a construir confiança em si mesmo. Com o tempo, Léo começou a receber ofertas para se apresentar em espaços maiores, em eventos mais significativos. Ele era convidado para se apresentar em festas beneficentes, onde sua arte tocava as pessoas de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. Cada apresentação era uma vitória, mas o maior prêmio de todos era a confiança que ele estava construindo dentro de si mesmo. Naquela noite, quando Léo estava se preparando para sua maior apresentação até então, ele olhou para o reflexo no espelho e, pela primeira vez, não viu mais um garoto das ruas. Ele viu um artista, alguém que, apesar dos erros do passado, havia encontrado seu lugar no mundo. Ele sorriu, sabendo que seu caminho não seria fácil, mas estava pronto para enfrentá-lo. Com o tempo, as apresentações de Léo se tornaram mais frequentes e seu nome começou a ser reconhecido. Seu talento inegável, somado à história inspiradora de superação, fazia com que ele fosse cada vez mais solicitado para eventos e exposições. Mas, embora a carreira de Léo estivesse decolando, ele ainda carregava uma dor invisível, uma dúvida persistente sobre seu próprio valor, que, apesar de suas conquistas, o fazia questionar se ele realmente merecia todo aquele reconhecimento. Naquela noite, ele estava se preparando para uma apresentação importante em um grande evento de arte, um espetáculo beneficente que reunia personalidades do mundo da cultura e dos negócios. O milionário, sempre ao seu lado, sabia que essa seria uma oportunidade decisiva para Léo, não apenas para sua carreira, mas também para que ele finalmente superasse as últimas inseguranças. Este é um grande passo, Léo, disse o milionário, ajustando sua gravata enquanto observava o garoto se aquecer. Mas, lembre-se, a única coisa que você tem que provar hoje é a si mesmo. Léo olhou para ele no espelho, sentindo o peso da expectativa. Eu sei, respondeu ele, ainda com um tom de dúvida na voz. Mas e se as pessoas não gostarem? E se elas só me virem como um menino de rua, aquele que só conseguiu chegar até aqui por causa da sorte? O milionário colocou uma mão no ombro de Léo e se agachou para olhar diretamente em seus olhos. Você já não é mais aquele garoto. O que você tem a oferecer vai além da sua história. A história é parte de quem você é, mas não é o que define quem você será. As pessoas estão vendo o artista agora, Léo. Elas estão vendo você. As palavras do milionário ressoaram em Léo enquanto ele entrava no palco, seu coração acelerado e as palmas suadas. Ele olhou para o público, para centenas de rostos desconhecidos, alguns ansiosos, outros céticos. A luz do palco iluminava seu rosto e ele podia sentir a tensão no ar. Mas, ao olhar para os malabares em suas mãos, uma sensação de calma o envolveu. Ele respirou fundo e começou. A princípio, seus movimentos estavam lentos e cautelosos, como se ele ainda estivesse tentando provar algo para si mesmo. Mas logo, como sempre acontecia, ele encontrou o ritmo. A habilidade com os malabares que antes parecia algo simples agora se tornava uma dança complexa, uma expressão de sua própria jornada. Ele se sentia mais seguro do que nunca. Os malabares não eram apenas uma performance, mas uma parte de si, uma linguagem através da qual ele contava a história de sua vida, com todos os altos e baixos, as perdas e as vitórias. O público estava completamente absorvido, e quando ele finalizou sua apresentação com uma última jogada espetacular, um silêncio tomou conta da sala, seguido por um aplauso estrondoso. As palmas não eram apenas uma reação à sua habilidade, mas ao sentimento genuíno que ele transmitirá. Léo se sentiu emocionado, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele havia conseguido. Quando ele deixou o palco, ainda ofegante, o milionário o encontrou nos bastidores. A expressão no rosto de Léo era de alguém que havia vencido uma batalha interna. O garoto olhou para ele e disse, com um sorriso cheio de gratidão, "Eu fiz isso." O milionário deu um leve sorriso e respondeu, "Não, Léo. Você fez muito mais do que isso. Você se encontrou." Os dias seguintes foram marcados por uma série de eventos e entrevistas. O nome de Léo foi rapidamente associado ao conceito de superação e talento. Ele foi convidado a se apresentar em diversos lugares e a fazer parte de campanhas para inspirar jovens de comunidades marginalizadas a acreditarem no poder da mudança. Mas, mais do que o sucesso externo,
ele finalmente começou a acreditar em si mesmo de uma maneira que nunca imaginara ser possível. Porém, apesar de toda a fama e reconhecimento, Léo ainda carregava um sentimento de desconexão com o mundo ao seu redor. Embora estivesse criando sua carreira como artista, ele sentia que não era completamente aceito nos círculos em que agora estava inserido. No fundo, ele ainda se via como garoto da rua, e a ideia de ser aceito como parte daquele novo mundo ainda o incomodava. Sentia-se dividido entre duas realidades, a de quem ele era e a de quem ele queria ser. Foi durante uma dessas apresentações em que ele começou a questionar esse sentimento de desajuste. Durante uma noite de gala, onde ele se apresentava para um público de elite, Léo viu um grupo de jovens artistas conversando sobre suas experiências. Alguns falavam sobre como foi difícil entrar na cena artística, como o reconhecimento e a aceitação haviam sido demorados, como todos se sentiam desconfortáveis em eventos de grande porte, como se não se encaixassem. Então, foi ali, conversando com outros artistas que também não se sentiam inteiramente à vontade naquele mundo, que Léo percebeu algo fundamental. Ele não era o único que se sentia deslocado. A verdade era que todo mundo carregava consigo algum tipo de insegurança, fosse em relação ao passado, à sua origem ou até mesmo à sua identidade. A diferença estava na forma como cada um lidava com essas inseguranças. Talvez nunca nos sintamos totalmente à vontade, mas isso não significa que não merecemos estar aqui, uma das artistas disse, olhando Léo nos olhos. A arte que fazemos nos dá um espaço para ser quem somos, e isso é mais do que suficiente. Essas palavras ecoaram profundamente em Léo. Ele percebeu que o desconforto fazia parte do processo de crescimento, que ele nunca precisaria ser perfeito ou se encaixar em um molde para ser bem-sucedido. Ele finalmente entendeu que a aceitação que ele buscava não vinha dos outros, mas de si mesmo. Era essa confiança interior que faria com que ele fosse não só um grande artista, mas alguém em paz consigo. Nas semanas que se seguiram, Léo continuou a se apresentar em novos eventos e a atrair mais atenção, mas o que realmente mudou foi sua postura diante da vida. Ele estava mais tranquilo, mais consciente de sua própria jornada. E à medida que passava a se sentir mais confortável no seu próprio corpo e nas suas escolhas, ele sabia que estava pronto para os próximos desafios, com mais força, mais coragem e, acima de tudo, com a confiança de quem havia superado seu próprio passado. Com o tempo, Léo começou a perceber que sua vida estava finalmente em seus próprios termos. Ele não era mais apenas o garoto das ruas ou o ex-menino sem teto que havia sido resgatado por um milionário. Ele se via agora como um artista, alguém com uma missão, e o mundo parecia ser seu palco. No entanto, como ele logo descobriria, o maior desafio não seria conquistar a fama ou o reconhecimento, mas manter-se fiel a si mesmo enquanto as demandas externas continuavam a crescer. Foi em uma manhã tranquila de outono, enquanto ele estava na casa do milionário, que Léo recebeu uma oferta que poderia mudar tudo. Um grande empresário, interessado em transformar sua história de superação em um projeto multimídia, estava disposto a investir uma quantia significativa para que Léo fizesse uma série de apresentações ao redor do mundo. Seriam apresentações grandiosas, em arenas de prestígio, com um contrato que garantiria sua estabilidade financeira e muito mais. O milionário, sempre atento ao bem-estar de Léo, o convidou para uma conversa, sabendo que essa proposta traria à tona muitos questionamentos internos no garoto. Léo, você tem sido incrível. Eu vejo como você cresceu, não apenas como artista, mas como pessoa. Mas quero que pense com calma sobre essa oferta. O que isso realmente significa para você? Perguntou o milionário, enquanto eles se sentavam à mesa, com uma xícara de café entre eles. Léo olhou para a proposta no envelope à sua frente, uma pilha de papéis que prometiam viagens, contratos e muito dinheiro. No entanto, ao invés de ficar empolgado, ele sentiu um certo peso no coração. Ele pensou em tudo que havia conquistado até ali, mas algo dentro dele o impedia de se sentir completamente confortável com a ideia. Eu não sei, sabe, o que eu realmente quero. Não estou certo de querer ser alguém que segue uma rotina de apresentações e turnês por causa de uma promessa de fama ou dinheiro, Léo confessou. Estou mais preocupado com o que vou perder no caminho. Eu construí uma vida que me faz sentir que estou no controle, que estou vivendo de forma autêntica. E se essa proposta me tirar isso? E se me fizer perder minha essência? O milionário olhou para Léo com compreensão. Ele sabia que o garoto não estava apenas lutando contra as tentações do sucesso, mas contra a perda de sua liberdade, aquela liberdade conquistada através da sua jornada pessoal. O milionário,
apesar de toda sua experiência no mundo dos negócios e da fama, também sabia o que significava estar preso aos próprios sonhos de outros, às expectativas alheias. Você está certo, Léo. Não há dinheiro ou prestígio que valham mais do que sua liberdade de ser quem você é. Esse é o verdadeiro tesouro, disse o milionário com um sorriso suave. Eu não quero que você se sinta pressionado a seguir um caminho que não ressoe com você. As palavras do milionário tocaram profundamente Léo. Ele sentiu que esse momento era crucial. Ele não queria ser mais um produto da indústria do entretenimento. Queria ser um artista genuíno, alguém que fazia o que amava, sem se preocupar com os holofotes. Ele já havia superado tanto, e não estava disposto a abrir mão de sua autenticidade. Naquela noite, Léo tomou sua decisão. Ele ligou para o empresário e educadamente recusou a proposta, explicando que preferia continuar trabalhando de maneira independente, sem se envolver em compromissos que não se alinhavam com sua verdadeira visão de vida. Ele sabia que isso poderia significar perder oportunidades financeiras, mas ele estava mais interessado em manter o controle sobre sua jornada do que se submeter a uma vida que não era sua. Ao contar a decisão ao milionário, Léo sentiu uma onda de alívio. Ele sabia que havia tomado o caminho mais difícil, mas também o mais honesto consigo mesmo. O milionário, embora surpreso com a decisão de Léo, não disse uma palavra de reprovação. Pelo contrário, ele o abraçou, dizendo: "Você fez o que achava certo, Léo. E isso, para mim, é o que importa." Com o tempo, Léo continuou a se apresentar, mas fez isso em seus próprios termos. Ele começou a fazer apresentações mais íntimas, focadas em pequenos eventos, oficinas de malabares e em projetos comunitários, onde ele podia interagir diretamente com o público. Ele se conectava com aqueles que, assim como ele, procuravam um meio de expressar suas histórias e se conectar com o mundo de uma maneira mais profunda. As redes sociais, que antes eram uma ferramenta para promover sua imagem, passaram a ser um espaço para Léo compartilhar suas experiências e reflexões, buscando inspirar os outros a abraçarem suas próprias jornadas de autodescoberta. Seu trabalho se transformou em algo mais do que arte, era uma missão de vida. Em um evento organizado para crianças de bairros periféricos, Léo percebeu algo que nunca imaginara ser tão importante. Ele estava lá, no palco improvisado de uma praça, com crianças ao seu redor, observando seus movimentos, tentando imitar os malabares que ele fazia com tanta fluidez. Era uma conexão genuína, uma troca de energia que ia muito além do público formal em um grande evento. Ele se deu conta de que seu verdadeiro sucesso não estava na fama, no dinheiro ou na quantidade de pessoas aplaudindo de pé. Seu verdadeiro sucesso estava nas pequenas vitórias que ele conquistava todos os dias, ao tocar a vida das pessoas, inspirar outras crianças que, como ele, precisavam de um modelo a seguir. Naquele momento, Léo olhou para o céu, com as bolas de malabares dançando no ar, e sentiu que, finalmente, ele havia alcançado algo muito mais valioso do que qualquer prêmio ou reconhecimento. Ele havia encontrado sua verdadeira liberdade, e isso não tinha preço. "Eu finalmente entendi", disse Léo, enquanto as crianças ao redor sorriam, encantadas. "Ser livre não é ter tudo o que eu sempre quis. É fazer o que eu amo, e encontrar meu próprio caminho, sem precisar me encaixar nos moldes que o mundo tenta impor." O milionário, que sempre esteve ao seu lado, assistia de longe, com um sorriso de orgulho no rosto. Ele sabia que Léo tinha agora o que de mais precioso alguém poderia ter: o controle sobre sua própria vida, sua arte e sua liberdade. Léo estava no palco mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Não havia mais aquela pressão de provar algo a si mesmo ou aos outros. Ele não precisava impressionar. Ele não precisava ser o centro das atenções. O que importava agora era a pureza do momento, o prazer genuíno de se expressar através dos malabares, de contar sua história, de se conectar com as pessoas de maneira verdadeira e honesta. A apresentação dessa noite era um evento único, uma celebração da vida, da superação e do poder da arte. O lugar estava cheio, mas Léo não estava nervoso. Em vez disso, ele sentia uma paz profunda em seu coração, algo que ele nunca havia experimentado antes. Olhou para o público e viu muitas pessoas cujos rostos refletiam o mesmo tipo de insegurança que ele havia carregado por tanto tempo. Ele sabia que ali, naquele momento, ele tinha algo maior para oferecer do que só seus malabares. Ele tinha uma história de coragem, de mudança e de persistência. Enquanto o espetáculo começava, Léo fez o movimento que há tanto tempo o acompanhava.
Seus malabares começaram a voar pelo ar, perfeitamente controlados, dançando como se fossem uma extensão de seu próprio corpo. Mas o que ele não sabia era que essa noite não seria apenas mais uma apresentação. Aquela noite seria o marco final de uma jornada que, para ele, sempre foi sobre muito mais do que arte. Após sua performance, o público o aplaudiu de pé. Mas antes de ele se retirar para os bastidores, algo inusitado aconteceu. O milionário, seu maior apoio e mentor, subiu ao palco. Léo olhou surpreso enquanto o homem se aproximava, com os olhos brilhando de emoção. Léo, meu amigo, você não tem ideia do quanto você mudou minha vida, disse o milionário com a voz cheia de emoção. Eu vi você começar como um garoto perdido, cheio de dúvidas. E hoje, você não é apenas um grande artista. Você é um exemplo de força, de coragem e de superação. Eu só queria te mostrar que, de todo esse tempo ao seu lado, eu nunca deixei de acreditar em você. E mais do que isso, eu quero que você saiba que essa noite não é só sua. Você me ensinou algo valioso, que não importa o quanto a vida nos derrube, sempre podemos nos reerguer e continuar a lutar. Por isso, eu quero que todos aqui saibam que Léo não é só um artista de rua ou um jovem que teve sorte. Léo é um homem que construiu seu próprio destino. O público estava em silêncio, observando a cena com atenção. Léo sentiu as palavras do milionário entrarem fundo em seu peito. A gratidão que ele sentia por aquele homem não cabia em palavras. Mas havia mais. O milionário, então, fez um gesto inesperado. Ele pegou um envelope grande da sua pasta e o entregou a Léo. Léo, este é o nosso último presente. Você sempre quis ser livre, sempre quis controlar seu próprio destino. Agora, você tem isso em suas mãos. Não só como um artista, mas como um ser humano em pleno controle da sua vida. Eu queria que você soubesse que, mais do que qualquer contrato ou promessa, o que importa é sua liberdade de fazer o que ama. E por isso, eu comprei a mansão onde você começou a morar. E não é só sua casa agora, é seu espaço para criar, para ser quem você quiser ser. É sua base, seu refúgio. A partir de agora, o que você construir será inteiramente seu. Léo ficou sem palavras. Olhou para o milionário, atônito. O envelope continha um contrato de propriedade. Ele agora era o legítimo dono da mansão que havia sido sua moradia. O lugar onde tudo começara, onde ele havia dado o primeiro passo em direção ao seu futuro. Era mais do que uma casa, era um símbolo de sua conquista e de sua independência. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Léo, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de um coração finalmente em paz consigo mesmo. Ele sentiu um calor no peito, como se todas as dificuldades e inseguranças que ele carregara ao longo de sua vida finalmente tivessem sido dissipadas. O público agora ovacionava com ainda mais entusiasmo, mas Léo não via mais apenas um palco iluminado. Ele via sua própria jornada refletida nas pessoas que o observavam, sentindo que, de alguma forma, ele não estava apenas lá para se mostrar. Ele estava lá para fazer os outros acreditarem que era possível mudar, que era possível crescer e que a vida, apesar de suas dificuldades, ainda tinha muito a oferecer. E o melhor de tudo, ele havia chegado até ali sem perder quem ele realmente era. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, Léo disse, finalmente, pegando o microfone para falar. Mas o que eu sei é que, a partir de hoje, a única coisa que eu quero fazer é continuar contando minha história, de uma forma honesta. Eu quero mostrar para todos que, mesmo quando o mundo parece estar contra você, ainda há uma maneira de seguir em frente. Às vezes, a arte é a única maneira de entender a vida, e quando conseguimos ver a beleza nisso, tudo mais se encaixa. O público aplaudiu ainda mais forte. Léo se curvou, mas sentiu que aquele momento já não era sobre aplausos. Era sobre um reconhecimento mais profundo, um reconhecimento de que ele, finalmente, havia encontrado o que sempre procurou, a aceitação de si mesmo. Aquela noite não era apenas uma vitória de um artista. Era uma celebração de um homem que, com esforço e coragem, superou seu passado e se construiu novamente. Ele sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora, mais do que nunca, ele estava pronto para enfrentá-los. Ele havia aprendido que a verdadeira liberdade não estava nas coisas materiais, nem nos contratos milionários, mas na capacidade de ser fiel a si mesmo e fazer o que realmente amava. E, com isso, Léo se afastou do palco,
com a sensação de que havia realizado o maior truque da vida, o truque de se transformar e de nunca desistir de ser quem ele realmente era. Fim. Se você chegou até o final, comente vantagem, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.